Oi, estudantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, é só eu começar a gravar que passa carro, é incrível. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 pontos fortes que toda pessoa, todo aluno deveria desenvolver. E esses 3 pontos, eles são muito baseados no que eu queria ter visto e o meu conteúdo hoje em dia tá assim, o que eu queria ter visto quando eu comecei, eu trago pra cá. E eu juntei a minha experiência com o fato. E eu tenho falado sobre esses assuntos no meu Instagram. O meu Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, emanuelecosta.o. Ele adora fazer esse tipo de coisa, porque agora eu não vi nada, mas eu sei que vou colocar na edição, gente. Abafa o caso. Enfim, então eu gosto de mostrar um pouco do que eu aprendi. Eu acho que foi muito útil quando eu vi o que outras pessoas estavam fazendo e como elas tinham chegado até ali, então eu gosto de dividir isso com vocês. Então hoje nós vamos falar de 3 pontos que toda pessoa devia desenvolver. E o primeiro deles é ter um objetivo. Mas, Manu, por que eu preciso ter um objetivo? Porque, sinceramente, principalmente nos estudos, se você não tem um objetivo, se você não sabe aonde você quer chegar, você fica estudando sem rumo. Por exemplo, eu quero fazer Enem, eu quero fazer faculdade de Direito, vamos começar daí. Mas se eu não sei isso, como eu vou estudar as minhas matérias que têm mais peso para o vestibular? Entende? Não tô dizendo que você tem que escolher o curso agora, sem pressão quanto a isso, mas só de saber que você quer alguma coisa na área de humanas ou quer alguma coisa na área de exatas, já te ajuda a definir para você conseguir estudar. Enfim. E aí, o que você quer ser no futuro? Qual é? É aí que você vai colocar o seu foco, entendeu? E não numa coisa que você não quer ser ou em algo do tipo. Se você quer ser um advogado, você tem que investir na sua fala, tem que investir numa língua estrangeira, se você tiver vontade de ser funcionário público e atuar como advogado internacional, algo do tipo. Entende? Você tem que focar naquilo que você tem vontade. Senão você vai fazer muitas coisas e nunca vai conseguir desenvolver nada. Um exemplo. Então, às vezes a gente precisa, para o nosso objetivo, ter uma coisa mais pessoal, sabe? Algo que não seja relacionado só a gente. Por isso que eu botei pais ali. Porque o meu objetivo é dar uma vida melhor para os meus pais, eu tenho isso em mente. Eu estudo por causa disso. Muitas vezes eu levantei para estudar só porque eu queria que eles tivessem uma vida diferente no futuro. E eu sei que se eu tiver um emprego bom, um cargo bom que vai vir como consequência dos meus estudos, eles vão ter isso. Então, muitas vezes eu levantei só por causa disso. Então, se você precisa de um motivo para estudar, se você precisa de um objetivo para levantar, sentar na cadeira e pegar os livros, acha alguma coisa que não esteja relacionada a você, óbvio que você quer ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero conhecer diversos países, e uma outra série de coisas, tem muita coisa que eu quero fazer, mas às vezes só focar em si, às vezes você fala assim, mas só vai ter consequência pra mim. Então eu acho legal colocar uma outra coisa, sabe? Algo que seja de fora, por exemplo, eu tenho um sobrinho e eu quero ser a tia rica que leva pra Disney. Também é um motivo para eu levantar para estudar, entende? Então, ter um objetivo que, primeiro, te dê um foco do que você precisa fazer, para você seguir naquela direção, e um objetivo que não seja você, sabe? Que não seja em seu benefício, para que você possa persistir quando ficar difícil. É isso. Enfim, mas nem só de futuro viverá o homem, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente tem visto, principalmente agora, né, nesse momento de, não pós-pandemia ainda, mas pandemia já com a vida se adaptando às consequências que a pandemia trouxe, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas desenvolveram ansiedade ou ficaram ansiosas, não desenvolveram o transtorno, então vamos moderar isso, sim, a gente planeja e a gente faz e a gente planeja, sabe? O equilíbrio é a chave do sucesso. O outro ponto, né, depois que a gente já tem um objetivo, a gente precisa de um caminho. Então, a gente precisa de um planejamento, que é sobre isso que eu estou falando lá no Instagram atualmente. Então, o planejamento é o que vai te direcionar. Por exemplo, eu vou voltar aos estudos. Eu quero fazer direito, então as matérias que têm mais peso são história e linguagens, né? Filosofia também. Filosofia é uma matéria que tem bastante peso. Então, eu preciso estudar matérias de humanas. Não adianta eu ter facilidade
em história se eu não estudo o conteúdo, porque não adianta ter facilidade na matéria, mas não saber ela. Então, eu preciso de um planejamento que foque em história e não em matemática, porque essa não é a minha específica. E na vida, para tudo, a gente vai precisar de um planejamento. Então, se eu quiser, sei lá, ser empresária, eu preciso planejar o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu preciso estudar, entrar numa faculdade, ou eu posso ser empreendedora e meu empreendimento vai virar uma empresa no futuro. Eu só preciso descobrir o objetivo e daí eu divido caminhos. A partir dos caminhos eu monto o meu planejamento. E o planejamento, ele ajuda também com a falta de tempo, porque, gente, quando você planeja e você organiza os seus horários, aparece tempo, né? Eu digo isso, é claro, eu gostaria de deixar claro aqui, eu só trabalho com a internet, então eu só tenho os meus conteúdos no Instagram, tenho aqui no YouTube, mas eu só estudo além disso, né? Não como se só estudar fosse pouca coisa. Mas eu não tenho outras obrigações, eu não trabalho fora. Então, quando eu digo que aparece tempo, é porque eu tenho tempo disponível. Então, não se culpe se você trabalha fora e estuda e tem outras coisas pra fazer. E, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas o planejamento, ele te ajuda mesmo, quando você tem menos tempo disponível, a achar um horário que esteja vago. E lembrem, deixem horários de descanso, deixem horários pra não fazer nada, pra olhar pro teto. Porque é isso que salva quando a gente não tem vontade de fazer nada. Vou tirar um intervalo agora. Depois você volta com tudo, sabe? Mas primeiro, planeje a sua vida, planeje a sua semana, o seu mês, o seu dia, de modo que você tenha horários de descanso. Eles são essenciais para manter a sua cabeça funcionando. Inclusive, tem estudos sobre isso, estudos neurológicos. Quando você está cansado, os seus neurônios não absorvem a informação de forma plena. Então, se você estiver estudando, não vai ser útil para você estudar cansado, tá? Eu digo de estudos, principalmente porque é sobre isso que eu sei falar, mas porque o assunto aqui é estudos, né, desse canal. Então, foquem em aprender a lidar com os horários e abrir horários de descansos e ter horários para estudar, esse tipo de coisa, ok? O terceiro ponto é a disciplina, porque você só chega no seu objetivo se você tiver persistência em cumprir o seu planejamento. E então, tenha disciplina para cumprir os seus horários, para cumprir o seu cronograma, se você disser, eu vou sentar na cadeira agora, são 2 da tarde, e eu vou estudar, não são, tá? É um exemplo, é hipotético, são 2 da tarde, e eu vou estudar até 3 horas, e depois eu vou tirar um intervalo. Tenha a disciplina de sentar na cadeira e estudar durante aquela 1 hora, mas seja honesto consigo mesmo, não mexa no telefone, não fique olhando pela janela. É óbvio que isso é algo que é um hábito adquirido, que é algo que você vai desenvolver, mas seja honesto consigo mesmo, não fale que vai ficar 1 hora e aí você pega o telefone, vai mexer no telefone, fica 2 horas no Rios. Recado pra você mesmo, Emanuele. Entendeu? Isso vale não só pra vocês, mas pra mim também. É uma autoanálise que você tem que fazer. Você não tem que ser honesto com as outras pessoas, você tem que ser honesto consigo mesmo. Então, se você vai estudar, tire as distrações de perto. Evite telefone, televisão, conversas paralelas, esse tipo de coisa. Mas, Manu, eu não tô motivado, eu não sinto motivação. Gente, ninguém tá motivado o tempo todo. E se a gente for depender da motivação pra estudar, não vai estudar nunca, né? Porque quem se sente motivado a pegar um monte de papel e entender aquilo ali? Ninguém. Mas se a gente for depender da motivação pra fazer as coisas na vida, a gente vai se mover em pouquíssimas, raríssimas ocasiões. Dependa unicamente da disciplina, dependa de eu preciso fazer, então eu vou fazer. Eu não tenho vontade, mas eu tenho disciplina para fazer isso. Eu tenho foco e persistência. Então, eu vou sentar e eu vou fazer porque precisa ser feito. Gente, o vídeo é esse. Eu falei muito basicamente sobre o assunto, mas esse é basicamente o que eu percebo que eu gostaria de ter desenvolvido assim que eu comecei. Eu espero muito que ajude vocês, que vocês consigam clarear um pouco os estudos com isso. Então, se você gostou, se te ajudou, compartilha com um amigo para ele também ser ajudado por esse vídeo. Curte o vídeo aqui, comenta o que você achou, o que você quer que eu traga pra cá. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, gente, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.